Visionários. Visionários, como é transformar um cenário desfavorável, um cenário ruim, em um cenário mais positivo? É possível? Tudo é possível, desde que nós tenhamos disposição e desde que a gente queira fazer um diagnóstico do cenário atual e ter foco no objetivo do que vai fazer de novo. É claro que existem 3 pilares principais que podem e vão contribuir muito com qualquer tipo de mudança para você poder transformar de um lugar ruim para o bom ou simplesmente mudar o lugar. Então a gente precisa sempre estar avaliando alguns pontos. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos ao Minutos de Mentoria. Esses minutos semanais que a gente simplesmente troca aqui informações, ideias, onde nós colocamos ali a nossa pitada no dia a dia para que algo se transforme, nem que seja um pouco por dia. Eu estou sempre falando isso. Porque um pouco por dia, se eu decidir fazer alguma coisa diferente, eu vou ter muito mais resultado do que se eu quiser transformar tudo em um dia. Às vezes a gente é muito radical e nessa radicalização a gente cansa, a gente patina, a gente cai. Então, e por que isso, Patrícia? Por que eu tenho que estar aqui? Por que aqui? É para mim? Não importa, eu sempre costumo dizer o seguinte: da limpeza ao presidente, todos nós temos dificuldades, todos nós temos gaps, todos nós temos as sombras e todos nós, de alguma forma, queremos ser melhores no que nós estamos fazendo. Muitas vezes a gente não sabe como, a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe como fazer, mas todos nós, de alguma forma, querendo dar o próximo passo, avançar para o próximo nível. Até porque, ainda que a gente opte, tome uma decisão por estar no automático, é muito ruim. A gente vai ter sempre aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Então, o mundo corporativo, o universo do trabalho, como queira chamar, ele é um desafio muito grande. Porque você está o tempo todo lidando com situações inusitadas, se não uma semana, se não em um mês, se não em algum momento. Então, claro, depende do lugar. Tem lugar que é aquela morosidade e algo brusco precisa acontecer para ter grandes mudanças. Mas já tem lugares que todos os dias é um evento novo. E a gente precisa estar preparado para isso. O fato é que, a maioria das vezes, nós não estamos preparados para grandes eventos. Muitas vezes nem para pequenos eventos. E esse canal ele existe para isso, para que a gente aqui faça os minutos de mentoria, algo significativo para a gente aumentar a nossa performance, para a gente aumentar o nosso engajamento, para a gente dobrar os nossos resultados. Embora muitas vezes a gente acredite que não dê para fazer. Embora muitas vezes a gente fica desacreditado. E isso é muito normal. Porque nós estamos tanto dentro do problema, focado no problema, a gente já tem uma ideia fixa de quem são as pessoas ao nosso lado, que quando a gente pensa em mudança, a gente pensa em qualquer lugar, menos ali. A gente pensa em mudar, mas não pensa em mudar estando no mesmo lugar. A gente não acredita que muitas vezes o cenário ele pode mudar, mas te garanto, ele pode mudar. Ainda, ele pode até não ser, na verdade, satisfatório dentro do que você gostaria que ele fosse. Mas eu garanto uma coisa, ele muda. Ainda que seja para você tomar uma decisão se você realmente fica ou sai. Até para você enxergar algo diferente, mas ele muda. E o mais gostoso disso tudo é a gente imaginar que os primeiros passos, eles podem e serão melhores se for a gente mesmo mudando. Porque eu não posso esperar do João, da Maria, que a Maria pode não ter disposição, o João pode não querer. As pessoas elas podem estar sentadas numa verdade absoluta e elas não querem se mexer. Mas a partir do momento em que eu começo a me mexer, alguma coisa começa a acontecer. Eu lembro que eu vivi um período do mundo corporativo na minha vida que eu estava muito infeliz onde eu estava. E não pelo que eu fazia, porque tem essa diferença. Às vezes você está infeliz pelo que você faz, às vezes é uma tarefa, às vezes você, sei lá,
pegou aquele emprego mesmo e esse aí é difícil, porque já não são as pessoas, é você com você que precisa se organizar, que precisa enfrentar o novo para poder sair daquilo e fazer o que você de fato quer. É claro que precisa de coragem, porque muitas vezes a gente não quer mudar. E tá tudo bem, a gente só precisa reconhecer o que é mais importante, estar infeliz ou dar o próximo passo. Isso a gente precisa também aprender a diagnosticar. Agora, quando a gente sabe que é o que a gente faz é importante, é bom e é isso mesmo, e a gente se esbarra em algumas pessoas, em algumas situações, aí é outra história. Porque o que eu vivi, por exemplo, foi algo que era uma pessoa que engessava todo o processo, que fazia da vida da gente um inferno, que pegava pesado, que levava para o pessoal, que não tinha nada de profissional. Então, você tem alguns estágios que são a negação, você não quer acreditar que aquilo está acontecendo ou com aquela pessoa desse jeito. Depois você tem a decepção, a raiva e você se consome numa posição pessoal muito ruim e que você precisa trabalhar isso para poder se livrar disso, porque isso é uma coisa que não vai te ajudar. Então, primeiro, identificar o cenário ruim é muito importante. Eu, na época, não conseguia identificar esse cenário ruim. Eu sabia que era uma pessoa, mas eu não sabia que tipo de mal fazia. E nem os impactos que isso estava causando para mim. Até que eu comecei a procurar emprego em vários lugares, mas eu não estava bem. Então, quando você não está bem, sair de um lugar para ir para o outro, ele é importante porque depende do lugar tóxico, ok, é bom, você precisa realmente sair daquele ambiente, parar de respirar aquele ambiente ali. Só que às vezes essa maior toxicidade ela está dentro de nós, é a gente que não está suportando lidar com aquilo. Que se eu não entender de fato o que está acontecendo, se eu mudar de lugar por uma situação que eu não entendi o que está acontecendo, nem os impactos que causaram em mim, eu posso viver isso de novo e de novo vou ter que sair de novo de outro lugar e vou ter que viver as mesmas coisas até chegar uma hora que eu não vou aguentar mais. Porque existem fases da nossa vida que os anos vão passando e você vai ficando um pouco sem energia para ficar driblando algumas coisas. Então, são desgastes que às vezes a gente tem que, por falta de habilidade, por conhecimento, a gente acaba patinando. E eu lembro que eu não ia bem nas entrevistas porque eu não estava bem. E também, eu acredito muito em um universo. Existem muitos lugares que você se coloca, que você encontra, que vem para grandes lições e aprendizados na sua vida. E esse lugar foi assim. E que bom que na época eu não saí. E que bom que na época eu não passei naquela entrevista. Porque depois disso, muitas coisas se abriram. E hoje, o que eu vou te falar dos 3 pontos foi um divisor de águas na minha vida, que foi a partir daí que tudo começou a mudar. Então a gente precisa entender o cenário, diagnosticar, entender de fato se é isso que a gente quer, entender de fato por que nós estamos mudando, esgotar todas as possibilidades. E aí você vai dizer assim, Patrícia, mas e quando você faz de tudo? Então, de tudo dentro das tuas possibilidades. É importante a gente reconhecer que tem muito mais campo para a gente aprender. É importante a gente reconhecer que podemos ter gaps, podemos ter sombras. Isso é primordial. Porque quando você enxerga isso, isso te dá um caminho a seguir. Você fala, cara, tem mais coisa que eu posso aprender. Eu posso mais, eu posso aprender mais. Isso vai fazer com que você saia na frente. Bom, vamos lá. O primeiro ponto, quando um cenário estiver ruim, que as coisas não estiverem favoráveis, para tudo. Faz uma análise do que não está, o que não está bom. Pega uma lista e coloca lá, o que não está bom. Do lado do que não está bom, coloca assim, o que poderia ser se fosse melhor. Eu sempre gosto com os meus mentorados, de especificar mais o que não tá bom. Não tá bom porque meu chefe não é legal. Tá, isso é muito subjetivo. Ele não é legal, às vezes ele pode ser extremamente profissional e isso não fazer dele um cara legal. Tá, por que ele não é legal? O que impacta? Então, seja mais investigativo. Coloque lá na sua listinha por quê, quais são os impactos, por que as coisas ruins acontecem, etc e tal. Isso com sócio, chefe, par, colega, enfim. Com algo que você esteja se debatendo aí, que não está legal, que está fazendo com que o teu cenário não seja favorável. Ok, colocou isso lá, deixa aí na caixinha. E aí você faça uma lista do que você pode fazer para melhorar. Patrícia, mas depende do outro. O que você pode fazer?
o outro não quer, o outro não vai, e a gente já sabe disso. Mas o que você pode fazer, ainda que seja não se impactar negativamente pelo outro? O que você pode fazer? Lista numa terceira coluna. Então você tem as partes ruins, o que não está legal, o que poderia ficar bom e o que você pode fazer, né? O cenário ideal. No meio seria o que cenário ideal seria? E o terceiro, o que você pode fazer de melhor. Por que isso? A partir disso vem o primeiro item, a mudança de postura. Não adianta a gente mudar a postura, mudar por mudar, sem a gente saber por que está mudando uma postura. Eu preciso saber minimamente por que eu estou mudando de postura. E que postura eu tinha que agora eu tenho que adotar? Sei lá, antes eu reclamava, falava dele para todo mundo, do fulano, do ciclano. Antes eu estava insatisfeita e eu não trabalhava legal. Então, agora eu vou trabalhar legal. Antes eu não me dedicava porque eu achava que estava ganhando pouco, que eu sou uma trouxa. Tá, agora você vai deixar de ser trouxa e vai trabalhar melhor. E por quê? Esse pensamento do não ganho para isso é um pensamento muito pobre para nós mesmos. Porque a gente está se colocando numa posição onde nós aprendemos. É como se você fizesse um bolo todos os dias. Seja o melhor para fazer aquela receita de bolo. Porque quando você for embora dali, é você que está levando com você a receita. Você sabe fazer. E por onde você for, você vai executar um excelente papel. Então a gente tem que parar de pensamentos medíocres quando principalmente é a gente no jogo. Isso é importante, você precisa notar isso aí. Então mude a postura. Faça algo diferente do que você está acostumado a fazer. É primordial. Depois, buscar aprimoramento, buscar mais conhecimento dentro da sua área, dentro do que você faz. Buscar ser melhor. Conversar com outras pessoas, de repente colegas, pessoas até que você não conhece, fazendo lá um benchmark, fazendo lá uma análise. Sei lá, sou analista e vou conversar com outro analista. Deixa eu ver como é que esse analista tem sucesso no que ele faz. Deixa eu ir lá, deixa eu buscar. O que um analista faz? Quais são as suas competências? Que habilidade eu deveria ter? Vai buscar. Busque aprimoramento, assim, mais afinco. Diante de garfo e faca. Patrícia, mas eu não vou ficar muito tempo nessa área. Dentro do momento e do tempo que você ficar, busque aprimoramento. Porque isso fatalmente vai te ajudar a passar para os próximos níveis. E depois, isso dando certo, você vai replicar isso para outras áreas da sua vida, para outras situações que você for. Ainda que seja mudar de cargo. E terceiro, e não muito menos importante, melhore suas relações. Pare de bater de frente com todo mundo. É muito importante. Às vezes a gente está assim, arranhado com alguém, a gente se afasta das pessoas, a gente bate de frente com todo mundo, ou senão a gente despreza, ou senão a gente não tá nem aí. Muda, isso faz parte da primeiro, que é o mudar o comportamento. Mas estreitar relações, conhecer novas pessoas, ou até mesmo, eu lembro, eu tinha um mentorado, tenho ainda, ele não gostava de um liderado, ele tinha um problema grave, eles dois não se batiam, e ele precisava fazer uma viagem. E eu fiz um convite ousado pro meu mentorado. Eu falei, convida o teu liderado pra ir junto. Você tá louca? Você bateu a cabeça, meu mentorado falou. Eu falei, não, cara, convida. Você tá louca? Eu tô falando pra você que eu não suporto o cara. Faz um teste. Só se dá a oportunidade. Umas 2 semanas depois, ele pensou, veio falar comigo. Ó, Patrícia, eu convidei, mas eu já me arrependi. Cara, se abre, vá aberto. Vá aberto. Você vai ver que você pode ter surpresas. Pelo menos já tira logo essa nhaca que você tem em relação a essa pessoa. Ainda lá no outro país, ele me ligou e falou assim, Patrícia, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu viajei com uma pessoa e aqui eu tô conhecendo uma outra para melhor. Conheci um lado dele que eu nunca imaginei existir. Percebe? É claro que ao contrário também poderia existir, mas pelo menos você já saberia logo quem é. Então, se a gente não estreitar as nossas relações, se a gente não der as oportunidades, não melhorar o nosso network, a nossa rede de relacionamento no lugar onde nós estamos, passando a ver a pessoa talvez de uma forma diferente do que nós estamos vendo, você pode ter certeza de uma coisa. Nós nunca vamos saber de fato o que é. Isso tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Às vezes a gente também super valoriza uma pessoa e às vezes ela não é tudo isso. E nesse estreitamento de relação, a gente passa a conhecer mais as pessoas. Fez sentido? Se fez, curta, compartilhe e comente. O seu comentário é extremamente importante para mim, até para saber se os temas estão fazendo sentido, se alguma coisa está fazendo com que você faça
diferente no seu dia a dia. Porque, visionários, conhecimento sem prática é só um monte de informação na sua cabeça. O gostoso é, deixa eu praticar isso e ver que resultado tem. Forte abraço, tamo junto e até.